Amém. Voltamos. Os irmãos estão aí conosco? Então vamos aguardar os irmãos novamente se conectar para ver se a gente consegue melhorar a nossa transmissão. Estávamos com a transmissão com uma certa interferência e não estávamos conseguindo dialogar. Nossa irmã não estava ouvindo, nossa irmã Roseli, seja bem-vindo novamente. Vamos esperar os nossos irmãos se conectando. Assim que os irmãos forem se conectando, a gente vai estabelecendo contato novamente. Nossa irmã acabou de entrar. Vamos agora ver se a gente consegue resolver esse problema. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos dado essa condição. Melhorou? Não, pastor, quando o senhor está falando sozinho, eu consigo lhe ouvir muito bem. Na hora que dividimos a tela, tem problema com a sua voz. Com a sua voz não, né? Com a transmissão. Eu entendi. Eu consigo ouvir a irmã. Eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir. A irmã que não me consegue, né? Amém. Então, amados, o problema é eu que não estou conseguindo ser ouvido pela irmã. Mas ela consegue me ouvir. Então, vamos fazer o seguinte. A irmã começa a se apresentar para os irmãos. Faz a introdução, fique à vontade para se apresentar para eles. Está bem. Boa tarde. Muito bom conhecer o pastor, essa sua iniciativa de estar comunicando com o povo de Deus e trazendo desafios para a obra do Senhor, alegrando o nosso coração em saber que ainda não parou. Temos muito a fazer, temos a obra de Deus a realizar. Eu me chamo Ana Selma, sou de Recife, Pernambuco, e recentemente cheguei de Guiné-Bissau, onde trabalhei 10 anos como missionária. Lá realizei um trabalho com o seminário teológico, no treinamento de líderes, um trabalho que me deixou muito grata ao Senhor pelo privilégio de participar, e o Senhor realmente tem sido fiel para comigo e tem confirmado a obra das minhas mãos pela graça e pela misericórdia dele. Durante esses 10 anos eu pude contar com a igreja local me apoiando, tanto a igreja local de Recife, me apoiando em todo o trabalho, e isso foi muito bom porque eu senti a força de um trabalho em parceria, né, onde o missionário sente que é respaldado, tem aqueles que estão na retaguarda segurando as cordas. Então, por algum tempo, eu tenho 38 anos que sou missionária, mas dentro de 27 anos eu trabalhei na igreja local, como missionária de uma igreja local. E tive a oportunidade de trabalhar na retaguarda, ajudando e auxiliando missionários que estavam indo ao campo, tanto local como campo transcultural também. Mas, num determinado momento, Deus me fez ser a resposta da minha oração, quando eu estava orando, e é o texto que fortaleceu o meu chamado e a disposição de sair da minha terra e para uma outra terra fazer a obra do Senhor, foi justamente o texto que Deus sempre trabalhou no meu coração, que é aquela oração que Jesus nos ensina a fazer. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E dentro dessa meta, eu estive orando para Deus levantar trabalhadores aqui, quando eu também era uma trabalhadora da igreja local, e como resposta da minha oração, Deus levantou a mim mesma, né? E me levou ao campo missionário, onde eu passei 10 anos, tive esse privilégio, depois de 27 anos de igreja local, e fazer esse trabalho ali na Guiné-Bissau, um país que
eu amo muito, onde deixei irmãos, deixei pessoas que desenvolvemos um laço familiar. A saudade é grande, mas Deus moveu agora uma mudança e eu estou de volta ao Brasil, esperando a direção do Senhor quando tudo isso passar. E para mim é um privilégio estar hoje com vocês. Amém. Glórias a Deus por isso. É maravilhoso poder estar diante de um testemunho vivo, porque a gente sabe que existe hoje farta literatura evidenciando a necessidade da chamada missionária, realmente fundamentado no ID, às nações, aos povos, proclamando o evangelho, alcançando aqueles que precisam ser alcançados. E diante do ponto de partida que foi o ID, nós vamos vislumbrar que a igreja primitiva também teve esse ideal missionário, cresceu, expandiu. O apóstolo Paulo foi considerado missionário às nações gentílicas, realizando 3 missões. Alguns autores vão falar que foram 4, mas a verdade é que ele expandiu as fronteiras do evangelho nessa ordem missionária e que alcançou hoje a igreja dos nossos dias atuais, a igreja contemporânea, com esse ideal missionário, contagiado pela doutrina de Paulo, do apóstolo Paulo, pelo exemplo de Paulo, pela forma como Paulo ele iniciou essa obra missionária e, no final de tudo, mostrou como ele concluiu, como ele terminou essa obra missionária, agradecendo a Deus por ter terminado a carreira, ter cumprido a missão e preservado a fé. Então é importante, nós vimos aí o relato da nossa irmã, que esteve no Bineguissal durante 10 anos, ela foi tocada, foi inflamada pelo poder da palavra, e ela mostrando que ela orava para que Deus levantasse obreiros. Muitas das vezes nós também estamos orando, não é verdade? Quem sabe você está pedindo que Deus levante. E ela nos trouxe aqui, ela nos evidenciou, nos revelou que acabou que ela foi a escolhida, a separada para essa obra. E ela sendo separada para essa obra, ela foi enviada. E sendo enviada, ela provou tudo aquilo que ela acreditava que seria realizado pelo viés de outra pessoa. Então, amados, você não está aqui por obra do acaso. Deus te trouxe aqui para fazer parte desta corrente de multiplicador. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, para ouvir esse testemunho, porque estamos vivendo um momento conflitante. Então é hora de realmente nós sairmos da zona de conforto e entendermos o chamado de Deus em nossa vida. Então o primeiro momento com a nossa irmã foi dela se apresentar, foi dela falar. Nós estamos tendo problema de comunicação. Eu vou tentar escrever embaixo para a gente continuar conversando. Embaixo aqui, ver se eu consigo falar com ela. A nossa irmã Roseli, ela também está aqui, seja bem-vindo. Pastor Ednei, seja bem-vindo. Nós estamos com problema de comunicação, meu irmão. Ô, pastor. Oi. Infelizmente, eu não sei o que está havendo, mas eu tenho feito live sempre por aqui e tenho conseguido ouvir bem as pessoas. Hoje eu não estou entendendo o que está havendo. Essa mensagem que está embaixo, que eu acabei de colocar agora, vamos partir para o processo de capacitação. Como foi a preparação da irmã? A preparação da irmã para o ministério. Para ir para o campo. Isso. Isso. Eu entendi aqui. Então, como eu falei, eu já vinha trabalhando com a igreja local sobre o campo missionário e sobre os outros missionários que estavam no campo e já estava no processo de captar recursos para outros missionários. Então, quando chegou a minha vez, era um trabalho que a própria igreja local já entendia. E eles abraçaram a causa que Deus colocou no meu coração, né? E eu tive o privilégio de contar com a igreja local e com a minha família para estar durante esses 10 anos no campo. Parte da minha manutenção e
do que eu precisava para realizar o trabalho foi da igreja e parte também da minha família. Para mim, nem todo mundo tem esse processo, mas os recursos que Deus abriu para mim veio a partir desses 2 braços que estiveram comigo, além de muitos irmãos que cooperaram com trabalhos específicos, como trabalho de criança, o trabalho mesmo como seminário, que particularmente mantinham algum seminarista com dificuldades lá no seminário. Então, eu pude contar com algumas pessoas de forma particular que ajudaram aos que estavam lá também dentro do meu trabalho. Então, isso facilitou muito. Eu pude fazer um trabalho mais tranquilo quando eu pude ter a igreja local envolvida e a minha família. Amém. A nossa irmã Vini, a sua tia, a sua sobrinha, né? Irmã Vini, assim, eu estou tentando conversar com ela no meu Instagram da minha esposa, é Shelly, que aparece aí. Então, vocês me ajudar a retransmitir para ela a mensagem que aparece, Shelly, para ela ler, vai facilitar. Agradeço desde já a participação de vocês. Eu até entendo que vai ser melhor essa interação, porque vai passar por vocês que estão nos acompanhando e vai chegar até ela, mostrando que a igreja ela é criativa, a igreja é perseverante, a igreja é determinada e a igreja não recua diante da dificuldade. Pelo contrário, ela aceita o chamado, ela aceita o desafio, ela vai em frente. Então, nossa irmã falou do processo de capacitação que ocorreu na vida dela. Agora a gente vai pedir a ela que faça uma breve narração dos desafios que ela encontrou lá. Então, se irmãos puderem me ajudar a repassar para ela, que esse terceiro tópico é para ela realmente externar, abrir para a gente assim, um pouco, de forma resumida, dos desafios que ela enfrentou lá no campo missionário. Difícil um pouco, não é? Está bem embaixo. Os desafios enfrentados. Para mim, um grande desafio de ir para o campo missionário foi justamente deixar a minha mãe, não é? Eu sou a única filha solteira, então deixá-la e estar no campo missionário distante não foi fácil, mas Deus é tão bom que a preservou. E depois de 10 anos eu voltei e estou aqui com ela nesse tempo, né? Nesse tempo difícil, que se eu estivesse lá, ela estaria muito preocupada comigo, que lá na quarentena, eu estaria preocupada com ela, e de uma maneira muito soberana, o Senhor orientou minha volta justamente no final do mês de janeiro, quando tudo estava tendo essa virada, não é? Só em alguns lugares que tinha esse problema, e quando eu cheguei aqui, tudo já começou a se instalar da quarentena, mas eu já estava em casa com a minha mãe, graças a Deus por isso. E o outro desafio foi mesmo alguma situação de lutos que eu estava vivendo, porque a nossa igreja passou por uma situação difícil, de um acidente numa viagem missionária, e nós perdemos pessoas queridas. Eu era coordenadora da viagem, então praticamente se eu fosse ouvir as minhas emoções eu teria ficado dentro de casa, trancada num quarto, porque eu fiquei sem condição de ver nem as pessoas, que só fazia chorar, tudo, até que o Senhor começou a me desafiar a mudar o capítulo da minha história, escrever um novo capítulo e exercer a fé. E foi quando ele começou a me mostrar novos caminhos, e um dos caminhos foi o campo de Guiné-Bissau, que eu já havia ido algumas vezes em projetos pequenos, né, de férias. E agora, depois desse acidente, eu estava novamente na Guiné-Bissau, e ali Deus me falou sobre a importância de ajudar aquele trabalho naquela igreja local.
Era um trabalho que já existia e precisava dessa ajuda, tanto na infraestrutura como no apoio. E realmente foi algo maravilhoso para a minha vida, e Deus mostrar que, às vezes, uma situação trágica não é o fim, pode ser o início de uma nova página para a glória dele na nossa vida. Acho que tá. Oi, Michel. Esperando aqui, vamos. Bem abaixo. Como foi a recepção no local? Está bem abaixo. A recepção no local foi melhor do que eu pensei, eu imaginei. Até porque eu já havia feito viagens e já tinha laços já conhecia alguns líderes nacionais, pelo menos 3 líderes nacionais eu já conhecia, e chegar ali naquele país foi um reencontro de amigos antigos, e a partir desse laço de amizades é que eu tive a recepção no local. É difícil a experiência transcultural, não é fácil, porque você vai se adaptar a uma vida totalmente diferente da que você está vivendo, né, no seu país. Mas como o povo guineense é um povo assim parecido com o brasileiro, é um povo acolhedor, um povo que gosta de conversar, um povo que gosta de fazer amizades, que amoroso também, contar com um grupo de pessoas assim, cuidadosas comigo, e isso me ajudou muito. Além dos missionários brasileiros, né, que nós temos aquele grupo de missionários brasileiros de norte a sul do Brasil, tem missionários lá representando o Brasil, e também de muitas denominações. A última coisa que a gente pergunta é que denominação a pessoa é. Na verdade, nos unimos a isso, e mensalmente temos um encontro de missionários, e esse encontro nos ajuda muito a estabelecer laços de amizade, a orarmos uns pelos outros, a socorrermos uns aos outros numa necessidade. Isso foi também uma grande bênção na minha vida e ajudou muito na minha chegada no local. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Glórias a Deus. Então veja os irmãos que já há uma estrutura realmente que serve de amparo e realmente traz uma boa perspectiva com relação à amistosidade que há por parte do povo que lá se encontra. Nós tivemos com a nossa irmã Denise, ela nos revelando que realmente há lugares lá em que o povo ele tem uma carência muito grande de alguém que possa conduzi-los à fé, que possa ensiná-los a palavra, que possa instruí-los, que possa descortinar aquilo que eles até leem, mas na maioria das vezes não compreende muito bem. Então esse é um papel importante do missionário, que é permitir-se ser usado para levar esse esclarecimento a um povo que está sedento. Então nós já ouvimos da nossa irmã que houve uma estrutura, ouvimos da nossa irmã que o papel da família foi fundamental, como disse o nosso pastor Ivanildo aí, que a família ela é o suporte realmente, e nós ouvimos da nossa irmã que lá na comunidade de missionários, eles têm já um sistema, tanto que abraça quanto que apoia, que ele transcende a denominação, ele é interdenominacional. E tem esse evento que realmente serve como fortalecimento desse encontrão dos missionários, aonde eles realmente se mantêm ativos e naquela comunidade eles dão força para o outro. Maravilhoso, né, irmão? Aqui no nosso espaço físico, às vezes a gente entra em tanto debate vazio, infrutífero, não é? Às vezes a respeito de espaço, enquanto lá fora, no meio de um campo, de um lugar, de um povo que tanto necessita, eles conseguem deixar de lado essas barreiras denominacionais, se abraçarem, se esforçarem, se ajudarem mutuamente. Então nós agradecemos a Deus por esse cenário, inverso às vezes da nossa realidade.
Bom, eu gostaria de me basear num trecho aqui que é até do meu livro, uma citação de Guimarães, e ele tem um canal na internet que ele trabalha a questão da capacitação de missionário. E ele fala que o primeiro passo, para a gente depois entrar com a nossa irmã, que ela vai falar para a gente agora sobre a perspectiva geral e alguns conselhos para quem deseja abraçar a vida missionária. Então, antes da gente voltar e da gente entrar nessa última parte, eu gostaria, assim, de aguçar a sua ideia, porque Guimarães ele interpreta da seguinte forma o chamado. Depois do impacto da compreensão da sua chamada, é o impacto quando você compreende a sua chamada, você fica impactado. Geralmente vem a dúvida sobre o que fazer. Então, geralmente vem acompanhada com a dúvida, como Samuel ouviu aquela voz, ele ouviu a voz audível, mas ele não conseguia ter a percepção de quem estava falando a ele e muito menos do que viria junto com aquela voz. Então ele buscou ajuda, ele buscou Eli para que pudesse trazer a ele uma compreensão daquela voz. Então, por isso, é importante estar atento às direções para levar adiante a chamada missionária de maneira consciente e coerente. Então, louvado seja Deus, a opção está atento ao direcionamento. Por isso, estamos trazendo a nossa irmã aqui, estamos tentando unir a teoria à prática, para que o irmão, para que a irmã possa ter uma visão panorâmica geral de tudo que acontece dentro desse cenário geográfico e diante dessas realizações, e a fim de que você, no momento em que teve o despertar do seu chamado, também possa entender que Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão lhe ajudar a compreender o seu chamado e lhe ajudar no direcionamento, como a nossa irmã acabou de ilustrar, que foi direcionada. Eu vou escrever embaixo aqui as perspectivas. Está bem baixo. Muito bom. Eu não poderia dar outros conselhos que não fosse aquilo pelo caminho que o Senhor me conduziu. Eu era tão jovem quando entendi o meu chamado, tinha 14 anos de idade. Mas a primeira coisa que Deus me orientou foi ser submissa à orientação pastoral e dos meus pais. Então, procurei levá-los a entender esse chamado de forma submissa e só sair de casa para estudar, que a primeira vez que eu saí de casa eu tinha 17 anos, para o Betel, só sair de casa com a bênção deles, e saí com a bênção deles, graças a Deus. Nem sempre é assim, não é? Tem pessoas que têm que enfrentar mesmo todo mundo para poder fazer a vontade de Deus. Mas a melhor coisa é a gente entender a vontade do Senhor e a hora do Senhor. Tem coisas que Deus fala para a gente hoje, dá convicção hoje, mas Ele vai cumprir daqui a 10 anos, como aconteceu comigo. 10 anos antes de estar num país diferente, Deus me falou exatamente 10 anos. E ele falou de uma forma muito simples, muito prática, de que há um país estranho, né, de língua diferente. E quando isso aconteceu, foi exatamente quando completou uma década. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. A outra orientação é procurar se preparar. Ir para o seminário, estudar, procurar fazer missiologia. No caso, eu fiz o curso do seminário de bacharel em teologia, eu fiz missiologia, procurei fazer algo na área da pedagogia, buscar uma ferramenta a mais do que o conhecimento bíblico.
Nada é mais do que o conhecimento bíblico, mas uma ferramenta a mais, porque no campo missionário nós precisamos de tudo, aquilo que a gente menos espera que vai precisar usar, um conhecimento que tivemos lá atrás, chega a oportunidade de usar. Então, até um simples curso de corte e costura pode ser importante no campo missionário, pode ser uma ferramenta para servir a Deus, uma porta de entrada, não é? Para falar de Jesus para outras pessoas. Então, o quanto puder se equipar de ferramentas, além do conhecimento bíblico, teológico, e do apoio da igreja, família e o apoio de uma missão que entende, dependendo da área em que você pensa em fazer a obra missionária, é importante se preparar. Fora disso, também preparar-se no aprendizado de línguas, né? O inglês é importante o aprendizado. Eu não fluo no inglês, não cheguei à Inglaterra como alguns missionários fazem, porque já saí daqui direto para um país de língua portuguesa e aprendi lá só a comunicação da língua coloquial do país, que é o crioulo. Mas a gente sabe, quando está no campo missionário, a importância de aprender o inglês. Então, eu diria para os que estão desejando ir ao campo missionário agora, que não pequem onde eu pequei, sem aprender o inglês e fluir no inglês, né? Então, a importância de aprender a língua inglesa, espanhola, porque são línguas de comunicação por onde nós passarmos. E também entender que o chamado de Deus, ele pode ter um alvo geográfico, mas ele é trabalhado numa que é mais o alvo da necessidade, da urgência, não é? Então, eu posso até pensar em ir para um continente africano, mas até chegar lá, Deus me preparando para isso. Então, por onde passar servindo ao Senhor, por onde passar pregando o Evangelho, por onde passar testemunhando do poder de Deus, assim nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos que estão chegando, a missionária Denise, um forte abraço, seja bem-vinda, a nossa irmã Silvânia, já está acenando aqui, outros irmãos que passaram aqui. Irmão, nós só estamos tendo um problema de comunicação, assim, a irmã Ana, ela não consegue ouvir a minha voz do outro lado, então a gente está se comunicando aqui, eu passando mensagem para ela, ela está respondendo. Está até nos dando a oportunidade de usar mais uma vez a criatividade e não perder a oportunidade de manter essa sintonia. Eu agradeço a Deus pela presença dos irmãos, pela presença da irmã. Ela já falou aqui sobre o despertar do chamado. Os irmãos estão compreendendo a gente aí? Glórias a Deus, por isso agradeço por você permanecer aqui firme e sendo edificado. Então ela falou para a gente das dificuldades que ela enfrentou, falou também da amistosidade que ela encontrou do povo lá. Ela falou aqui da necessidade de algum tipo de capacitação, e por menor que seja o curso que você tenha, pode ser usado como uma ferramenta, como ela ilustrou aqui, de corte e costura. Ela falou, orientando aqui aqueles vocacionados que desejam começar, procurar buscar uma língua, um idioma. Eu mesmo tenho tido agora uma invasão de pessoas de outros continentes na minha rede social, e eu tenho conversado com eles usando o Google. O Google dá para você usar para conversar ainda, mas ainda está longe de ter uma sintonia próxima da realidade. Então é importante que tenha essa língua, que tenha esse idioma, para que você possa deixar fluir por meio de você essa palavra, para que você não seja encarado como um daquele colonizador que foi lá só para tirar o que o povo tem, mas para participar também, para contribuir, para viver com ele, para compartilhar e dividir com ele o pão. Então, o nosso diálogo tem sido bacana, essa live vai ficar gravada e os irmãos vão poder ouvi-la novamente. Então, nós não estamos perdendo nada, porque a nossa irmã está conseguindo ler pelo Instagram da minha esposa e eu estou conseguindo interagir com ela. Então, a gente vai agora para o momento em que vamos solicitar ela que dê um testemunho
de alguém que ela tenha tido contato, uma família ou um personagem que marcou a vida dela, que ela pode ser considerada como um filho na fé dela, que ela tenha deixado lá e que ela mantém esse relacionamento até hoje. Porque é isso que nos faz sentir úteis. É essa ligação. Vou perguntar para ela aí embaixo. Ó. Sim. O pastor fala lá no campo de Guiné-Bissau? Isso. Isso mesmo. Lá em Guiné-Bissau, Deus me deu o privilégio, aqui também, mas lá Ele me deu o privilégio de vivenciar aquele versículo que diz que o solitário vive em família. Cheguei na Guiné-Bissau sozinha, fui morar sozinha, mas depois Deus colocou no coração de uma jovem o desejo de morar comigo. E essa jovem se transformou na minha filha mesmo. Eu a adotei como filha, com muito carinho, muito cuidado. E ela com muito cuidado comigo também. Graças a Deus, quando eu saí de lá, ela já tinha casado, tinha acabado de casar, tinha se formado também. Ela hoje é médica e é uma menina crente, muito comprometida com a igreja do Senhor, com a obra missionária também, trabalha na igreja, na obra missionária, e foi difícil essa separação. Mas não somente ela, teve outra. A primeira chama-se Aziza, teve a outra chamada Eliana. Eliana é uma jovenzinha que chegou no seminário, para estudar no seminário, me lembrou a época que eu fui para o seminário, adolescente, mas foi se dedicando e Deus colocou uma afinidade entre nós duas e Eliana terminou morando comigo na minha casa também. Terminou o curso, fez a sua monografia no seminário, a melhor nota que teve, nos trouxe muita alegria, está trabalhando na igreja local como missionária da igreja, fazendo faculdade e são duas jovens que Deus me deu a alegria de tê-las na minha casa, morar comigo, e eu ter essa dedicação com elas como filhas. Fora os outros, né, os seminaristas, que ficaram quase como meus filhos mesmo, eu tenho muito amor a eles, os que já se formaram, os que estão estudando ainda. Criamos um elo de amizade e acompanhamos. O pastor que eu trabalhei com ele na implantação de uma igreja, um pastor bem jovem, mas que eu conheci ainda quase adolescente quando eu cheguei. Depois ele foi estudar no seminário, hoje já é pastor, e eu pude acompanhar esse jovem no passo a passo, no seu casamento, na estruturação da sua família, e isso foi um privilégio que Deus me deu. Então, fora eu não casei, não tive filhos, mas, como a Bíblia diz, né, mais são os filhos da solitária do que o da casada. Eu tenho bastante filhos por aqui que eu considero como filhos do meu coração. Só sobrinhos eu tenho 15, né, Jonatas? E tenho, lá em Guiné-Bissau, tenho essas pessoas, outras meninas que eu coloquei como se fossem minhas filhas também, até netas Deus me deu lá. Então, eu louvo a Deus por esse privilégio de servir ao Senhor e criar esse laço familiar também naquela terra. Aleluia. Irmãos, realmente é contagiante. Eu percebo que tem alguns irmãos que são familiares da nossa irmã e que estão se emocionando junto com ela. Eu aqui, cá comigo, estou emocionado porque nós estamos aprendendo a criar vínculos também. Nós não nos conhecíamos. Então, quando você vê que a boca fala que o coração está cheio,
Você sente que a nossa irmã está realmente demonstrando aquele olhar de compassividade que Jesus Cristo tinha quando ele iniciou a sua obra aqui, que repassou a nós outros. Então, esse olhar compassivo, esse olhar envolvente, esse olhar contagiante, esse olhar que faz com que você renuncie o seu desejo, a sua vontade e se relacione com pessoas que até então eram estranhas ao seu habitat natural, estranha ao seu ciclo, ao seu grupo de proximidade ou ao seu grupo familiar, e faz com que você crie vínculo. Então, nós trabalhamos no sentido de mostrar realmente para os irmãos que houve a criação de um vínculo, e esse vínculo eu acredito que é forte, porque eu vou encerrar com a irmã com uma pergunta interessante, que ela aguça mais ainda a nossa mente, que esses laços são criados, como o apóstolo Paulo tinha laço com as igrejas, e ele, com todo carinho, ele mencionava em suas cartas, chamando a igreja para essa realidade, não é mesmo? Então, esse laço nos alcançou. É como se a gente nos sentíssemos parte da igreja primitiva. E a nossa irmã aqui nos mostrou que houve esse laço. Aí eu vou perguntar para ela, e o coração? E a saudade? Ela bate forte de lá ou daqui? Vou perguntar para ela agora. Pergunta difícil. Pergunta difícil de responder. Tem muita gente aí, olha, me ouvindo. Mas quando eu cheguei lá, eu tive muita saudade daqui, porque sempre Deus me deu a bênção de cultivar relacionamentos assim, de entranháveis afetos e compaixão. Então, eu sentia muita falta da minha família, da igreja, dos horários de culto. Mas eu sabia que, no momento de férias, eu estaria aqui de volta, estaria revendo as pessoas. E isso aconteceu, né? Durante esses 10 anos, eu tive algumas férias, vim para o Brasil, revi os meus amigos, tive momentos bons com eles, sabendo que qualquer momento eu voltaria de vez, não sei, na mão do Senhor. Mas agora, quando eu saí de Guiné-Bissau, que tive que entregar a casa, desfazer a minha casa, despedir das filhas que moravam dos vizinhos, não foi fácil. Foi muito difícil para mim, me despedir da igreja, que me receberam mesmo como uma ovelha, cuidaram de mim como ovelha. Me despedi do seminário, que foi onde o meu coração foi totalmente entregue, né, no que eu estava realizando. Então, para mim, foi mais difícil a hora de sair de lá, deixar o pessoal lá, do que a hora que eu saí daqui para ir para lá. Mas Deus tem dado graça, graças a Deus a internet deixa as coisas a distância mais curta, e eu tenho me comunicado com eles comigo, e isso tem confortado o coração, né? Tem confortado a saudade, quando bate no coração. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou fechar com mais uma pergunta muito instigante. Por quê? Porque, assim como o apóstolo Paulo, ele falava, olha, eu sinto como se estivesse sentindo as dores de parto pelos irmãos. Então, é realmente o pai ou a mãe sentindo mesmo que ele deu à luz a filhos, ou que ele ajudou que esses filhos se formassem. Então, pegando um gancho nessa realidade de ordem missionária e nesses vínculos que a irmã aqui falou, eu vou perguntar a ela se ela sente que ainda falta algo na sua caminhada, se ela sente que precisa realmente retornar aos campos. Qual a perspectiva dela para o futuro? Não é? De repente, essa análise dela, esse apontamento da irmã, vai servir para nortear também o seu caminho, você que é jovem, você que deseja começar, que já viu a narrativa de tudo que ela foi contado aqui. Você está tendo uma oportunidade aqui ímpar, uma oportunidade especial, acho que é uma oportunidade única de fazer essa conexão.
E nós estamos conseguindo vencer a barreira, veja bem, da falta de comunicação. Então, ela não consegue me ouvir, mas a gente consegue se comunicar. Então, eu vou perguntar a ela se ela sente que deixou alguma coisa para trás, alguma coisa que ainda não concluiu e que ela pretende voltar assim no tempo oportuno, como ela está trabalhando isso na mente dela. Vamos lá? Deixa eu ver, vai aparecer. Ó. Sinto sim. Tem muita coisa para fazer. Eu faço minhas as palavras de Josué, quando ele disse: muitíssima coisa ainda ficou, muitíssima terra ainda ficou para ser conquistada. E a carga aqui está pegando. Desculpa, fui ajeitar a carga do telefone que está... Quando eu lembro, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça, mas há uma grande necessidade na obra do Senhor e a gente sempre tem esse sentimento de que algo ficou para ser feito e que muitíssima terra ainda está para ser conquistada. E a minha oração é que Deus levante trabalhadores, né? Sempre essa oração. Levante trabalhadores nacionais, levante trabalhadores de outros lugares, porque é uma terra carente, é uma terra pequena, mas ao mesmo tempo se torna grande, porque pelo menos tem 27 nações diferentes, né? No mínimo, 27 nações diferentes, que precisam a palavra de Deus na sua língua, que precisa ser alcançado na sua língua materna. Então, é um trabalho árduo. Deus tem levantado algumas pessoas, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Não só na Guiné-Bissau, mas em todos os países de África. E Deus tem um propósito no país de Guiné-Bissau. Eu vejo como se Deus estivesse preparando vidas para levar mais além. E provavelmente Deus vai levar muito africano para a Europa, viu? Já tem levado, mas vai levar num propósito de voltar aos seus avós para pregar novamente o evangelho para eles. Glórias a Deus. Então os irmãos estão vendo quanto é importante, né, ter um ponto de partida. A forma como Deus trabalha. Agora o próprio povo que antes precisava ser alcançado, sendo usado como ferramenta para levar o avivamento novamente para a Europa, da onde saiu. Da mesma forma como nos usou, nos contagiando, nos incendiando para levar para eles. E agora vai devolver à Europa, que hoje é considerada vivendo uma fé, um abandono da fé, uma apostasia da fé, e abraçando o materialismo. As igrejas históricas mesmo, algumas viraram museu, outras elas estão fechando. A gente vê que está havendo esse movimento da África, de um povo que antes eles estavam necessitando, e agora por ser envolvido dentro desse projeto missionário, olha bem, antes era o alvo a ser alcançado, e agora vai ser usado para voltar à Europa e para devolver esse avivamento espiritual também contagiando os europeus. Então, glórias a Deus. Olha como Deus trabalha de uma forma extraordinária. Então é importante, os irmãos que estão chegando aí, nossa irmã Maria de Lourdes, nosso irmão Souza, seja bem-vindo, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nós estamos num diálogo aqui bacana. Mais uma vez reitero que a nossa irmã não está ouvindo a minha audição, a minha voz, mas os irmãos estão ouvindo bem. Essa live vai ficar gravada, os irmãos vão poder depois revê-la no nosso canal. E eu tenho conversado com ela através da mensagem pelo Instagram da minha esposa. E agora eu vou fazer uma pergunta para ela. Na verdade,
sobre a perspectiva e pedir a ela que ore por aqueles que aqui estão e que desejam realmente adentrar aos campos missionários, porque já identificaram que toda vez que toca nesse assunto sente um fogo, sente uma chama arder no seu coração. O chamado é como chama, é como fogo, como se você fosse morrer se não realizasse. Então vou passar para a irmã, para ela apontar as perspectivas nesse universo hoje aqui, se ela vê esse universo dentro aqui do Brasil, e fazer a oração final. Vamos lá, Pedro. Oi. Olha, finalzinho. Oi? Caiu. Se eu tentar... Bem, a todos os irmãos que aí estão, eu quero agradecer a presença de vocês. Nós tivemos um problema de contato com a nossa irmã. A gente conseguiu mediar situações através aqui da comunicação escrita, porque a gente não conseguia estabelecer contato com ela. Vamos chamar ela para encerrar a palavra final sobre a perspectiva dela com relação aos jovens que hoje se projetam a entrar no campo missionário e encerrar com a oração. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu? Para orar pelos jovens, falar sobre as perspectivas para os jovens. Isso. E, ó, meu conselho para a juventude hoje é: dedique sua vida ao Senhor Jesus. Na verdade, nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos tempos. Apesar de serem tempos difíceis, mas é um privilégio nosso sermos essa igreja da hora final, esse povo que marcha na terra. E eu sempre acreditei muito no chamado dos jovens e no trabalho dos jovens, porque eu dediquei toda a minha juventude para o Senhor, desde os 17 anos de idade até hoje. E se eu fosse começar novamente em minha vida, eu queria começar do mesmo jeito, dedicando a minha vida ao Senhor. E vale a pena. Deus tem caminhos lindos, maravilhosos para nós. Não são fáceis, não são caminhos fáceis. O plano de Deus na nossa vida não nos isenta de passarmos momentos difíceis, mas nós experimentamos a presença dEle, o fortalecimento dEle, a graça, a misericórdia, a cada momento na nossa vida, de tal forma que não temos como andar se não for com o Senhor e fazendo a sua vontade, sermos cooperadores dele, né? Então, cada jovem que está me ouvindo nesta tarde, eu peço, coloque sua vida, seus dons, seus talentos, as habilidades que Deus do reino de Deus. E você não vai se arrepender, porque compensa servir a Jesus. Eu não trocaria a minha vida por nada nesse mundo, por nenhum outro tipo de vida, a não ser servir a Jesus o tempo que eu tenho vivido. E eu vou orar agora por todos. Aleluia. Glória ao teu nome. Amém. Perdemos o sinal, amados. Nós perdemos o sinal com a nossa irmã. Então vamos encerrar orando. Vamos concordar aqui em oração. Olha, hoje realmente foi algo inovador. E assim, inovador e contagiante. Porque mesmo com toda a dificuldade da irmã me ouvir,
a gente conseguiu se manter conectado, a gente conseguiu absorver. Olha, eu quero falar para os irmãos que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é extraordinário, Ele nos surpreende. E veja que Ele nos surpreendeu mais uma vez. Então, eu gostaria de orar por você, você que está em dúvida a respeito do seu chamado, você que, na verdade, desanimou no meio da sua caminhada, saiba que o Senhor te trouxe aqui porque há necessidade de lhe levar o renovo. E renovar a sua fé, renovar a sua esperança. Olha que testemunho maravilhoso. Se ela pudesse voltar e fazer, ela faria tudo novamente. Então vamos orar? Então ligue seu pensamento aos céus. Vamos concordar em oração. Maravilhoso e soberano Deus. O Deus das missões. A maior de todas as missões foi realizada por Ti, Pai. Por meio do Messias, o enviado à terra. O verbo que se fez carne. E que compartilhou conosco, meu Deus, esta realização extraordinária que culminou com a morte na cruz e depois com a ressurreição. Sim, Pai, nos mostrando, meu Deus, aquilo que podemos afirmar hoje, sem sombra de dúvidas: o meu Redentor vive e reina para todos sempre, a Ele a honra, a glória, toda e qualquer adoração. Meu Deus, está escrito na Tua palavra, que o apóstolo João afirmou que no plano escatológico, meu Deus, ou foi revelado a ele que povos, nações e línguas de todos os lugares te louvavam, meu Deus. E nós entendemos que nos dias estão sendo abreviados. O apóstolo Paulo nos ensina a remir o tempo. Portanto, eu te glorifico pelo privilégio, pela oportunidade de ter contato com a tua filha, Ana Selma, Pai, e com todos os outros que aqui estão nos ouvindo, e poder contribuir para que esta chama do avivamento, esta chama do vocacionado, ela não se apague, mas seja inflamada com esse testemunho da tua serva. Renova, meu Deus, este fôlego. Renova, meu Deus, a esperança. Acende, ó Deus, a chama para que ela venha nos conduzir pelos pastos verdejantes. O Senhor nos orientou a orar e ao Senhor das searas para que levante ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. E essa é a nossa oração, em prol dos jovens que aqui estão, dos teus servos aqui estão, que essa chama venha queimar em nosso coração e nós possamos te glorificar, em nome de Cristo Jesus, por esta obra maravilhosa, agora e para todos sempre. Amém e amém. Então, amados, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a todos que aqui estiveram, que já estão nos acompanhando por alguns dias, anunciar que todos os dias, 17 horas, nós sempre teremos aqui um personagem novo, com um tema a ser abordado, sendo anunciado, cujo propósito é edificar a sua vida. E uma vez você sendo edificado, você possa também passar isso à frente, edificar tantos quanto o Senhor permitir. Que você entenda que é uma corrente que Deus está formando em momento oportuno diante de conflito. Deus nos dá a ferramenta e nos dá a criatividade como Ele deu hoje para a gente estabelecer a comunicação. Agradecer a nossa irmã Ana Selma, que se prontificou, a nossa irmã Denise, que fez a conexão entre eu e ela, e agradecer aos irmãos, parentes que aqui estão, todos que aqui estão, glorificar o Senhor pela vida dos irmãos. Eu vou encerrar com ela aqui, com a nossa irmã, para ela dar aqui o adeus, o tchau aos irmãos. Acho que nós temos 1 minutinho ou 2 minutinhos, aleluia, e ela vai dar para os irmãos aquele adeus contagiante, envolvente. E eu já quero agradecer a participação dos irmãos. Essa live vai estar gravada. Os irmãos vão ter acesso a ela no nosso canal, lá no YouTube. Também de acordo com o link que nós estamos postando aí nas nossas redes sociais. Então, fizemos a oração, concordamos em oração. Estamos aqui chamando a irmã, a ver se ela volta para agradecer aos irmãos por tudo. Agradecer pela participação. Ela já está agradecendo aqui. Obrigado por tudo. Deus abençoe o pastor nessa iniciativa, glórias a Deus. Deus abençoe o pastor Samuel, que aí chegou também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos cada vez mais melhorar, estreitar esses laços aí harmoniosos que tem nos alcançado. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos e informar os irmãos. Vamos estar aqui. Eu acredito que depois aqui vai ter a live aí do nosso pastor Samuel, e nós vamos sair daqui e acompanhar com ele a live que ele vai estar iniciando a partir das 18 horas. Vamos estar glorificando a Deus junto, louvado seja o Senhor. Amados, creia,
Deus, Ele está olhando para a terra, Ele sabe da tua necessidade. Hoje eu postei uma mensagem que ela tem a referência no Salmo 116, versículo 10, e gostaria de você guardasse. Eu criei, por isso falei, mesmo diante do conflito. Então, mesmo diante de conflito, diante de incerteza, diante dos bombardeios externos que tentam minar a nossa fé, o autor, sendo ele o salmista Davi ou alguns outros historiadores afirmam que é Ezequiel, ele afirmou, eu criei. Ele foi persistente em crer, determinado em crer. E nós estamos acompanhando que muitas pessoas têm sido demasiadamente teimosas em se envolver em política e deixar de lado o seu chamado, em se envolver em questões deste mundo que roubam o nosso tempo, até entretenimento demasiado nas redes sociais, e estão deixando de lado a voz do seu chamado. Quero falar para você, amados, crer é importante. Se manter nessa confiança é importante. Ter uma base sólida em cima de uma fé sólida é importante. Então não desvie o seu passo, nem para a direita, nem para a esquerda. Costumo afirmar no final das minhas ministrações, se tu uma bênção. Seja uma bênção para o teu lar, seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção na tua comunidade, seja uma bênção para a tua vida também. Faça uma autorreflexão, uma autoavaliação. O nosso pastor Samuel está afirmando que a live vai ser às 19 horas. Então vamos dar uma parada para o café e nós vamos continuar lá com o nosso pastor, junto com ele sendo edificado. Falei também na live, na mensagem de hoje, postada lá no nosso canal, que Deus tem me surpreendido, me edificado com irmãos que eu não conhecia, lá no Ji-Paraná, no norte do Brasil, nordeste do Brasil, Maceió, Bahia, Pernambuco, que o diga aí o pastor Samuel, louvado seja Deus, nosso pastor José Roberto também, que tem estado conosco nesse projeto de edificação mútua e compartilhamento de informação, tanto necessária para que possamos continuar com foco em pregar a esperança, viver a esperança, respirar a esperança, ser uma voz de esperança em tempos oportunos. Você seja um multiplicador, porque a partir do momento que você começar a multiplicar a palavra de esperança, você vai ver que o semblante de tristeza de alguém vai ser substituído por um semblante de alegria. Aonde era trevas, aonde era desesperança, aonde havia toda uma contrição mais negativa, um sentimento triste, vai ser tomado e contagiado pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Credo nisso? Então, ser tu uma bênção, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Me perguntaram, pastor, de onde o senhor tira inspiração? Amado, se essa inspiração fosse minha, esse canal já teria parado. Eu já teria se esvaído, porque nós somos limitados. Mas a esperança vem de Deus, vem dos céus. É Ele que nos inspira para também lhe inspirar, para que possamos, junto com essa inspiração, construir uma base sólida em que possamos fundamentar a nossa fé. E que venha a tempestade, que venha os conflitos, que venha a dificuldade. Pois eu decidi, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltando aí, olha bem, voltando para restabelecer o culto nos lares. Glórias a Deus. Eu posso até ouvir um glória seu aí do outro lado. Eu posso até ouvir um aleluia. Eu posso até ouvir a manifestação da presença de Deus na sua vida. Então sigamos assim. Amanhã vamos estar de volta aqui às 17 horas com 2 jovens seminaristas e uma mensagem voltada para os jovens que estão no caminho aí, na porta de entrada para o ministério. O jovem Abner, mais cedo, às 17 horas, e o jovem Thalisson, às 19 horas. Todos 2 apontando 3 pontos, 3 pressupostos. Primeiro, a formação da identidade. Como se forma a identidade desse futuro ministro, né? E segundo, a identidade wesleyana, suporte da tradição wesleyana, não é mesmo? E depois a perspectiva para o futuro. Então, louvado seja Deus por isso, porque a gente vai nortear aqui nesse bate-papo com esses jovens promissores, um diálogo bastante interessante. Você que é jovem, que está nos assistindo, se conecte conosco. Amanhã vai ter rodada dupla, vai ter informações multiplicadas, ampliadas e com o propósito de ajudar você a tirar dúvida. Então, nós estamos aqui nos 20 segundos final, nós vamos estar juntos aí. Quero agradecer desde já aos irmãos. Michele, quer dar um alô final aqui, Michele? Aleluia. Minha esposa vai dar um alô final.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Que Deus abençoe. Tchau. Amém? Deus vos abençoe. Até amanhã às 17 horas. Um forte abraço.